tem noção o que é carregar 50 quilos pra gravar só 2 minutos e meio? O psicopata do Nolan pega isso, coloca dentro de um carro, no meio do deserto e sai filmando os maiores filmes da história por aí. Isso tudo não é só pela resolução ou pela qualidade. Ele tá pensando principalmente na forma do frame. E eu acho essa parada muito interessante, porque muitas das vezes a gente pega o aspect ratio dos vídeos ou filmes que a gente assiste como só números. Tu abre a câmera lá, escolhe qual que você quer seguir e segue a vida. Só que aqui na Sandy, ao longo do tempo, a gente percebeu que o aspect ratio, ele vai muito além desse número só. Ele quer dizer muito com o sentimento que você quer passar nesse filme, o quanto você quer mostrar nesse filme, pra qual mídia esse filme vai. E eu acho que isso trava muita gente. As pessoas acham que só colocar a barra em cima e embaixo vai mudar o vídeo deles, vai mudar o sentimento. Eles amplificam a emoção que tá dentro desse roteiro, dentro dessa edição. Então por isso que eu queria mostrar pra vocês como que a gente pensa cada um desses pontos pra rodar cada um dos nossos projetos aqui dentro da Sandy. E só um disclaimer aqui, isso daqui varia muito de produtora para produtora, de filmmaker para filmmaker. Cada um tem seu processo e é muito importante esse processo ser respeitado de todas as formas possíveis. Mas é assim que a gente faz aqui dentro, já? Só pra gente nivelar todo mundo aqui no meu patamar. O que é o aspect ratio? Aspect ratio é a relação entre largura e altura de um frame. Sendo assim, o primeiro número ele tem a ver com a largura em relação ao segundo número, que significa a altura de cada frame que você está assistindo. Logo, 4x3 ele é mais quadrado, o 16x9 ele é um pouco mais alongado, e o 240 é aquele widescreen que você vê mais em filmes que tem aquelas tarjas em cima e embaixo, para poder deixar o frame um pouco mais esticado assim. E a gente também não pode esquecer do aspect ratio que talvez a gente mais esteja usando atualmente por conta dos telefones e as redes sociais, que é o 9x16, que é aquele que fica mais em pé. É o de tela de telefone, por exemplo. Se liga nessa comparação aqui, no mesmo cenário, mesma cena, mesma luz, mesmo tudo, só que olha a diferença como os aspect ratios eles se complementam cada uma delas. 3 formatos diferentes, 3 energias completamente distintas. E tem uma parada que eu descobri estudando isso, que nenhum desses formatos eles surgiram por acaso. Surgiram por conta de adaptações tecnológicas que o cinema e as câmeras e as películas tiveram ao longo dos anos. Aquele formato mais clássico do cinema, por exemplo, quando se assistia os filmes do Charlie Chaplin, ele era mais quadrado, a relação dele era 1:37, onde você tem 1.37 de largura para 1 de altura. Então não era só mais fotos em sequência, agora a gente tinha o advento do som que tomava um pouco dessa banda da película, tá ligado? Então foi por isso que a gente comeu um pedacinho do quadro e não foi só por isso, não foi escolha estética do diretor, nem porra nenhuma. O formato mais wide dos filmes ele se deu por conta de uma guerra comercial, onde as pessoas estavam parando de frequentar muitos cinemas e estavam migrando para assistir televisão dentro de casa. E aí o pensamento dos estúdios foi o seguinte: bom, a TV agora ela é pequena e quadrada, mas e se a gente colocar ela grande e larga? Será que vai dar certo? E daí que surgiu o CinemaScope em 53 mais ou menos. Ou seja, o 240 que é aquele formato um pouco mais cinematográfico, como eles dizem hoje em dia, que existe na cabeça de todo mundo atualmente, ele não surgiu por uma escolha estética. Tá, beleza, agora como que a gente usa cada um desses formatos aqui dentro da Sandy? Vamos falar primeiro do mais temido de todos, talvez, o vertical, 9x16. Esse é um dos formatos que a gente vê mais em alta atualmente aqui dentro da produtora, por conta da versatilidade dele dentro das mídias sociais. Nas mídias sociais a gente pega o telefone de forma vertical, ficando com uma tela de 9x16. Então todas as marcas elas estão migrando para esse tipo de comunicação para poder ocupar a tela inteira do telefone e ter maior espaço de tela, sendo assim quase transformando isso como uma conversa entre a pessoa e o telefone, a marca ou enfim, tudo que tá por trás ali. E a gente tem uma dualidade muito grande quando a gente trata vídeos verticais, porque muitas pessoas elas não gostam de produzir os vídeos verticais por conta do formato, que ele é um pouco mais difícil, o enquadramento ele fica 10 vezes mais difícil quando você tá enquadrando na vertical comparado na horizontal. Por que disso? Naturalmente o ser humano ele enxerga na horizontal, então tudo que a gente olha na nossa vida, ele é horizontal. Porém, as pessoas, elas estão no eixo vertical das coisas. Então, todos os conteúdos de telefone que são verticais, assim, eles conectam mais e aproximam mais. Parece que você tá realmente conversando com essas pessoas. E por conta disso que as mídias sociais, elas explodiram tanto e tem tanta atenção hoje em dia, principalmente nos conteúdos de marca e de grandes influenciadores. Mas toda vez que a gente tá gravando um evento e a gente quer mostrar grandiosidade, é muito complicado, porque os palcos atualmente eles são mais horizontais do que verticais, então tudo fica meio espremido, parece que você tá tentando encaixar uma parada que não é feita para aquilo. Porém, aqui dentro da Sandy, a gente, depois de tanto tempo vendo essa migração para as redes sociais e para o conteúdo vertical, a gente conseguiu adaptar toda a nossa linguagem para poder comunicar da mesma forma horizontal quanto no vertical. Então, por isso, nos nossos sets, a gente sempre tem um estudo antes de acontecer realmente a gravação, onde a gente analisa todos os formatos, todas as entregas e vê das possibilidades de tecnologias novas que possam ajudar a gente em tal produção.
Por exemplo, se a gente tem um conteúdo que ele vai tanto na horizontal quanto na vertical, a gente pode pensar em alguma tecnologia, por exemplo, uma câmera com open gate ou lentes mais abertas, tudo isso para ajudar a gente a enquadrar melhor tanto na vertical quanto na horizontal. Esse formato ele funciona muito para as redes sociais, porém a gente perde muita informação dos lados, né? Por exemplo, agora você tá me vendo, mas se a gente abrir um pouquinho o aspect ratio dele, se liga. Sou eu pedindo pra você deixar o like nesse vídeo, tá ligado? Porque, pô, dá trabalho pra fazer e o editor tá se ferrando pra editar isso. E agora o padrão, 16:9. É o que vocês estão assistindo aqui agora, por exemplo, é como vocês assistem os bastidores da Sandy. 90% dos nossos vídeos, eles saem em 16:9 por conta de um padrão de comunicação geral, assim, global. E é bem isso na prática mesmo. Ele é o formato onde você consegue melhor equilibrar partes verticais com partes horizontais, a distribuição dos elementos na tela, a diagramação horizontal e vertical de todos os seus objetos de câmera. É o formato do dia a dia, do YouTube, de behind the scenes, de educação. Basicamente tudo ele roda no 16:9. E se a gente for parar pra pensar, tudo é 16:9, então ele acaba meio que caindo no cotidiano, no dia a dia, então as pessoas meio que viciam seus olhares e não criam tanto interesse em conteúdos que tem esse formato, por exemplo. Então, quando a gente quer que aquela pessoa olhe e realmente perceba, a gente precisa colocar um toquezinho de interesse a mais nisso. Então, aí a gente começa a considerar outras coisas mais. O 4:3. O cinema abandonou esse formato por volta da década de 50, ali mais ou menos. Porém, ele teve uma retomada muito forte nos últimos 10 anos. E tu sabe por quê? Robert Eggers, esse diretor, ele fez um filme muito interessante chamado O Farol, onde ele usou o aspecto 1.19. Um formato do comecinho do cinema sonoro que ele foi esquecido ao longo dos tempos. Ele traz esse ar um pouco mais nostálgico, mais apegado às tradições, vamos dizer assim. Porém, ele tem um ponto negativo que ele tira um pouco de recuo lateral. Ele tira as rotas de fuga laterais, por exemplo. E o personagem, ele basicamente fica sem ter pra onde ir dentro do frame. Isso é muito importante porque, se você for reparar nos grandes filmes de cinema, todos os frames, eles têm uma rota de fuga também. As linhas diagonais, elas significam muito isso. O Robert Eggers, ele usa muito bem esse aspecto para criar um pouco mais de sentimento de claustrofobia, onde o personagem parece meio preso dentro do quadro, sem ter uma rota de fuga bem à vista, sabe? E isso causa muita estranheza para quem tá assistindo o filme, e provavelmente essa foi uma das emoções que o Robert quis dar muita ênfase dentro desse filme. Mas aqui dentro da Sandy a gente usa muito esse aspect ratio por conta do espaço vertical que a gente ganha, o famoso headroom. O sujeito ele fica um pouco menor no quadro, porém a gente ganha bastante espaço em cima e embaixo, fazendo com que a ambientação ela seja um pouco mais agradável ao olhar do espectador. Vira tipo uma composição de retrato, por exemplo. Inclusive no nosso manifesto mais recente que a gente lançou algumas semanas atrás, o nosso diretor, Matheus Pinho, ele usou o aspect ratio de 4:3 por dois motivos em específico. O primeiro deles era pra gente ganhar um pouco mais de experiência em cima e embaixo. É uma escolha estética também dele, porque ele curte muito essa sensação mais nostálgica do cinema dos anos 50. Porém, ela também tem um impacto muito grande dentro das redes sociais. Nas redes sociais, a maioria dos conteúdos ele é vertical totalmente. Então você perde muito espaço para os lados. No 4:3 você ganha um pouquinho do espaço dos lados, porém você também ocupa um pouco mais de tela quando a gente fala no vertical. Então isso causa um pouco mais de espaço de tela do seu vídeo dentro das redes sociais das pessoas. Agora, se a gente está falando sobre uma cobertura de evento, por exemplo, o 4:3 ele meio que estrangula um pouco as dimensões, tanto de palco quanto do espaço do evento que a gente está cobrindo. Na tardezinha, por exemplo, era muito difícil a gente conseguir rodar um material em 4:3 com aspect ratio que a gente gosta muito aqui, por conta desses exatos fatores de dimensão. A gente não conseguia encaixar um palco que ele era tão grande e a dimensão do espaço que era gigantesco dentro de um 4:3. A gente sempre recorria tanto para o horizontal, como a gente tem nos aftermovies, ou no vertical, porque é um conteúdo um pouco mais nativo para as redes sociais. Isso tava muito fit entre a produção e o consumidor final. E agora, se a gente falar um pouco dos aftermovies que a gente produz aqui, a gente está falando um pouco sobre o scope. 2:40 é o formato que a gente usa bastante aqui dentro da Sandy e o que a gente usa numa grande parte dos aftermovies que a gente produz aqui dentro atualmente. E o mais interessante é que quando o CinemaScope saiu, os diretores odiavam isso, porque eles diziam que não dava pra fazer close nesse tipo de formato. Só que aí veio o David Lean com o Lawrence, se eu não me engano, e mostrou realmente pra que servia esse formato, e eu acho que encaixou perfeitamente. Dentro desse filme a gente tem muitos enquadramentos onde ele coloca uma pessoa minúscula num quadro de dimensões muito grandes,
que não precisam falar mais nada, só o visual já basta. Que é exatamente o que a gente fez no Aftermovie de Ney Matogrosso, por exemplo, onde a gente usa esse aspect ratio para mostrar a dimensão e o mar de gente que tem dentro desse show desse grande artista brasileiro que marcou gerações e épocas. Inclusive, esse foi o último show da turnê que ele fez aqui no Brasil no ano passado, no Allianz Parque. E o 16:9 ele ia funcionar, ele ia, mas a escala não ia ser a mesma, tá ligado? A gente fala um pouco mais de sensação, de composição, é muito diferente, e o sentimento que ele passa nesse Aftermovie, eu acho que condiz totalmente com o aspect ratio que a gente escolheu para esse projeto. Porque no final de tudo é isso, o formato ele passa o sentimento, mas ele também amplifica a sensação com que a pessoa tá assistindo isso. Por exemplo, se você coloca uma coisa vazia em CinemaScope, ele vai ficar vago, vai ficar perdido ali no meio. E eu acho que isso trava muita gente, porque as pessoas acham que só colocar a barra em cima e embaixo vai mudar o vídeo deles, vai mudar o sentimento. As barras, eles não resolvem o sentimento com que você quer passar. Eles amplificam a emoção que tá dentro desse roteiro, dentro dessa edição, tá ligado? E agora a parte que eu acho mais interessante de todas, a transição de aspect ratio dentro do mesmo filme. Isso é uma parada que a gente tem usado com frequência aqui na Sandy ultimamente, onde a gente muda um pouco de sentimento, de emoção, de trilha dentro de cada aspect ratio para poder trazer uma emoção diferente de acordo com o flow do vídeo que a gente está tentando seguir. E um dos diretores que eu mais gosto no cinema também faz muito isso, por exemplo, no filme Interestelar. O Nolan, ele brinca muito com a mudança de aspect ratio entre o anamórfico ali, o 2.39 pro IMAX, onde você ganha essa magnitude do 1.43 que o IMAX tem nas telas enormes. E é justamente nessa parte de onde a gente parte do anamórfico pro IMAX, é quando a tela cresce, o personagem cresce, a imersão aumenta, tudo se conecta pro ápice daquele filme, sabe? Isso funciona muito quando você vai realmente assistir em uma tela IMAX. Mas quando a gente assiste esse tipo de filme em telas que a gente tem acesso em casa, por exemplo, a gente perde muito esse headspace que os filmes têm em IMAX. Outro filme que é muito utilizado também, essa transição entre aspect ratios, é do Ryan Coogler, o Sinners, onde o Michael B. Jordan ele faz dois papéis ao mesmo tempo, que eu acho muito interessante, mas a forma com que o diretor ele consegue usar essa visão de amplificar a imersão que a audiência está tendo durante certas cenas do filme é impressionante. Outro exemplo que eu gosto bastante também é do Grande Hotel Budapeste, onde o Wes Anderson ele usa muita simetria, mas ele também usa essa diferença de aspect ratio para poder trazer partes da história diferentes e emoções diferentes durante essa história. E isso também foi utilizado como um recurso de narrativa, porque no começo desse filme a gente tá numa conversa onde o dono do hotel ele tá conversando com outra pessoa e o aspect ratio ele vem meio wide assim, te tirando um pouco daquele cenário, te colocando um pouco mais fora, abrindo um pouco mais as composições, dando um pouco mais de espaço vazio, e quando a gente realmente está vivendo a história, tudo fica meio vertical no 4x3 ali no 1.37 mais ou menos. Fica bem interessante isso. Então, olhando para tudo isso junto, a gente consegue diferenciar bastante coisa. O vertical a gente usa mais para as redes sociais, o 16:9 aqui na Sandy a gente faz mais vídeos do YouTube, Talking Heads, Behind the Scenes. E o 4x3 a gente está começando a migrar para os nossos projetos autorais. E nos Aftermovies a gente brinca um pouco com o 240, com uma parada um pouco mais wide, talvez uma transição para um quadro um pouco mais aberto. Mas isso tudo foi construído com o tempo. A gente foi com tentativa e erro, testando na pós, testando na pré. Até a gente desenvolver uma parada que a gente gostasse e que realmente fizesse sentido para os projetos que a gente estava rodando. Então isso também virou um critério aqui dentro de escolha estética, não só a lente, a câmera, a luz, mas também o formato com que o vídeo vai ser entregue lá para o cliente final. E isso com certeza faz bastante diferença nos vídeos que a gente faz hoje em dia. Cara, eu acho que era isso então, e se tem uma parada que eu queria que ficasse nesse vídeo é que nenhum formato ele é neutro, tudo tem um porquê por trás. Todos carregam uma história, um limite, uma sensação diferente, e no minuto que você escolheu o seu formato, você também escolheu a composição do seu filme e a sensação que você quer passar com cada um dos frames que você vai fazer. Dito isso, comentem aí o que vocês acharam, se o vídeo teve alguma informação nova pra vocês ou não, se vocês já utilizaram essa transição de aspect ratio dentro de algum projeto dentro da sua produtora, seus projetos pessoais. Eu vou deixar aqui também duas indicações de vídeo que eu acho muito interessante, tem muito a ver com o que a gente falou. O primeiro deles aqui vai ser um vídeo onde eu falo um pouco sobre ângulos de câmera, quando você monta um shot list para você potencializar o que você quer passar dentro de cada filme. E o outro aqui, como a gente falou bastante do manifesto hoje, eu acho que é interessante vocês darem uma olhada no manifesto e como que a gente utilizou esse aspect ratio de 4x3 nos nossos projetos autorais aqui da Sandy. E se inscreve no canal, deixa o like se você ainda não deixou. E é isso.